Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Auzi e esse é o Cena Master. Bom, hoje eu estou aqui para fazer um resumo sobre a primeira parte da terceira temporada de Rufem os Tambores, How to Get Away with Murder. Sim, gente, eu vou falar dessa série frenética, louca e muito interessante. Nessa terceira temporada, a série já começou com muitas novidades e muitas alterações. E no final dela, ela deixou a gente com um pouquinho de tristeza e um pouquinho de curiosidade de novo. Porque quem acompanha o seriado sabe que ele tem sempre essa oscilação de medo, mistério, suspense e essas coisas loucas que envolvem a gente, com uma pitada de comédia e romance também. Eu vou fazer assim, eu vou dividir a série em personagens, porque como eu vou fazer um resumo sobre os 9 primeiros episódios, é muita coisa que aconteceu e a gente sabe disso, quem assistiu sabe. Então eu vou dividir por personagens até o lugar onde eles se conectam pra gente entender o limiar da história inteira. Primeiro eu vou falar sobre o Frank. Sim, essa temporada foi interessante porque o Frank, ele tomou a frente do seriado, ele tomou bastante importância dessa vez e foi bem legal porque a gente conseguiu entender bastante coisas sobre ele. Quem não conhece Frank é o braço direito da Annalise e a Bonnie é o braço esquerdo, então os dois são que levam ela pra frente e que fazem ela ser quem ela é e conseguir aguentar tanta coisa porque eles são a família dela. Antes mesmo de todos os meninos aparecerem, todos os alunos aparecerem, ela já tinha os dois ali sempre pra ajudar ela. E uma coisa muito interessante que eu nunca tinha entendido sobre o Frank era porque ele era esse cara, sabe? Então assim, desse jeito, ele era grosso, rude e ele era tão criminoso. E por um cara ser desse tipo criminoso, o porquê que a Annalise continuava com ele e por que o Frank, o Sam gostava do Frank. Eu nunca tinha conseguido entender e também nunca tinha entendido o porquê o Frank matou a Layla amando do Sam. Porque tipo assim, ele não recebeu dinheiro, não recebeu nada, mas matou a garota porque o cara pediu. E sempre me deixou com muita curiosidade, eu nunca consegui entender. E nessa temporada, a gente descobriu que o Frank estava preso porque quando o Frank era mais novo, ele cometeu um assassinato e ele foi preso e ele ficou na cadeia durante muito tempo da sua adolescência, da sua juventude e ninguém queria salvar ele. A família dele tentava habeas corpus e não conseguia, eles queriam condicional pra ele, não conseguia, queria tirar ele de lá, mas ninguém tava conseguindo. E eles não tinham dinheiro pra bancar um advogado. Daí, o Sam, se vocês não lembram, o Sam, o marido da Annalise, ele era psicólogo. Psicólogo ou psiquiatra, eu não lembro muito bem agora. E ele foi e falou com o Sam, falou com o Frank. Nisso que ele conversou com o Frank, ele percebeu que o Frank era uma boa pessoa e que só tava tentando se culpar e se sentir mal por causa do que ele tinha feito. Porque o Frank, ele achava que ele era um psicopata ou um sociopata, ele não achava que ele era normal. E o Sam foi mostrar pra ele que não, na verdade ele era uma pessoa boa porque ele sentia remorso do que ele tinha feito e que se ele sentia remorso, tinha como voltar atrás, não era como se ele fosse um caso perdido. E levou a Annalise, a mulher dele, pra ajudar ele. E aí, gente, a gente percebe que o Frank teve essa coisa de gratidão pra sempre em relação aos dois. Só que no decorrer da história, pra quem lembra, teve a história do Marrom. E esse cara era o chefe da Annalise, que enquanto ela estava grávida, chamou ela pra conhecer, pra tratar de um caso. Foi onde ela conheceu a mãe do Wes e o Wes. Nesse caso, foi muito difícil pra Annalise, porque além dela estar grávida, ela acabou perdendo o bebê dela. E ela perdeu o bebê dela por causa do Frank. Aí chega o ponto crucial da história. Como? Por quê? Por quê? Aí você me pergunta, por que, Auzi? Por que por causa do Frank? Foi o seguinte, gente. O Frank, cara, muito legal. Ele que tava ajudando a Annalise, cuidando dos casos, porque ela tava grávida e o Sam não queria que ela ficasse sozinha, porque ela teve que viajar pra Nova York. E ele não queria deixar ela sozinha nessa situação. Porque pra quem não sabe, a Annalise, ela já tinha tido bastantes abortos espontâneos, né? Tipo, o útero dela não segurava nenhum bebê. E esse era o primeiro que tinha segurado e tava chegando no final da gravidez já. Então o marido dela tava meio ansioso, meio tenso, porque com tanto tempo já era melhor manter a calma e ela manter repouso. Mas vocês conhecem a Annalise, então ela não quis ficar nessa de ai, não vou fazer nada porque eu tô grávida. Ela continuou trabalhando. E era um caso muito importante e ela tava lá como advogada principal. E a gente já conhece na outra temporada, vocês descobriram o que ela fez a mãe do Wes fazer, que eles queriam que ela testemunhasse e tal, tudo. E que ela acabou não fazendo porque ela cometeu suicídio na intenção de salvar o Wes. E aí, o Frank viu essa história toda e a Annalise, depois que a mãe do Wes se matou, ela se sentiu mal porque ela ainda tinha sentimentos, ela era uma pessoa com sentimentos, apesar de advogada, a advocacia não tinha nada a ver com a pessoa que ela era, porque ela era uma pessoa boa, e ela se sentiu muito mal com a situação e resolveu contar a verdade e acabar com aquela história toda.
e ela ia se demitir e contar toda a verdade pra polícia. Só que uma mulher misteriosa que já trabalhava pro chefe da Annalise contratou o Frank e falou pro Frank que dava dinheiro se ele colocasse uma escuta no quarto da Annalise. E ele colocou, ele aceitou, apesar de tudo que ele já tinha vivido com a Annalise, ele aceitou. E nessa aceitação dele, eles escutaram quando a Annalise falou que ia contar toda a verdade pra polícia e foram atrás dela e fizeram ela ter um acidente de carro no qual matou o bebê dela e do Sam. E até hoje, ela sofre bastante com essa consequência que ela teve, sabe? Porque ela se sentiu culpada, ela sentiu assim, eu matei o meu bebê, que eu não parei, eu não fiquei quieta, eu continuei correndo atrás das coisas, eu fui atrás de tudo e eu matei o meu bebê, ele morreu por minha causa. E até hoje ela vivia com essa consequência dos atos dela, né? Até hoje ela vivia com essa culpa dentro dela. E o Sam descobriu que era o Frank que tinha feito isso, porque o Frank chegou pra ele e contou, falou assim, eu sou o culpado. Porque eu contei pra eles o que eu coloquei uma escuta no quarto dela e eles já sabiam o que ela ia fazer e forjaram esse acidente e eles mataram o bebê. Chega! E eu tenho que contar pra Annalise. E o Sam não deixou. O Sam falou que se ele contasse, ele ia perder a Annalise pra sempre. Que não era pra ele fazer isso, que era pra ele ficar quieto, que ela não precisava saber. Nisso, o Frank não contou, entendeu, aceitou o que o Sam falou, só que ele tava em dívida com o Sam por causa do bebê e por não ter contado pra Annalise e o Sam esses anos todos ter protegido ele. Por isso, gente, após essa história toda que eu contei, por isso ele matou a Layla sem questionar e sem falar nada e fez exatamente o que o Sam queria que ele fizesse. Ainda bem. Essa é a parte do Frank, que se tornou um louquinho no meio da história e bastante importante. O Connor, um salário do Connor. We're the best relationship that I know. How is that sad? I love you, Oliver. Nessa temporada o Connor não teve muita ênfase ainda, mas a gente percebe que a situação dele é pior do que imaginava-se. Porque ele tem realmente o psicológico muito afetado, o emocional dele é muito fraco. E ele tava louco pelo Oliver, porém o Oliver terminou com ele e começou a trabalhar com a Annalise, que era a única coisa que ele sempre pediu pro Oliver não fazer, e o Oliver fez. Que era não se meter com essa galera, não se meter com a Annalise, mas ele foi atrás e quis trabalhar para ela e pronto, acabou. E eles tiveram bastante discussões e eu creio que o fato principal do Oliver ter terminado com o Connor foi a falta de honestidade, porque ele sabe que o Connor esconde alguma coisa dele e isso deixa ele muito magoado, muito triste, faz ele sentir que ele não conhece ele de verdade e ele terminou o relacionamento. Durante os episódios eu particularmente senti que o Oliver meio que usa o Connor, sabe? Usa ele meio um pouquinho assim, sabe? Porque ele sabe da loucura, da paixão que o Connor tem por ele. Eu acho isso muito injusto, porque ele depois começou a pegar outro cara e ele contou pro cara que ele tinha HIV e aí o cara deu um fora nele por causa disso e daí ele foi atrás de quem? Do Connor, que é tipo prêmio de consolação. E eu acho isso bem chato. A Laurel também teve bastante ênfase nessa temporada, porque agora ela está com o Wes. With no cheating, which proves I can be normal. Sim, ela e o Wes estão namorando. O Frank ficou bastante chateado, triste, mas o Frank pegou a Bonnie. Pega nesse seriado que eu vou te contar em uma coisa louca. É um que pega o outro, que pega o outro, que pega o outro, mas chegou à conclusão que a Laurel tava bem com o Wes. Eles eram um ótimo casal e que mereciam ficar juntos. E nisso, o Wes tava com alguns problemas. A gente sabe que ele matou o Sam e tal, era um problema pra proteger a Rebecca e tal, tudo, mas não era esse o problema principal dele. O problema atual dele era o fato que ele estava sendo acusado do assassinato do Mahoney, que é o pai dele. Que ninguém sabe que é o pai dele, sem ser a Annalise, Frank e a Bonnie, que sabem da história toda. Por que ele tava sendo acusado disso? Porque o Frank, depois que a Annalise descobriu toda a verdade, ele fugiu porque ele ficou com medo e porque ela também não queria ver ele nunca mais. E ele sabia que se ele chegasse perto dela, ela podia tentar matar ele, então ele fugiu. E antes de fugir, pra não fazer a Annalise ir atrás dele, ele foi e matou o pai do Wes, deixando o Wes lá, porque ele chamou o Wes, contou pro Wes que o Mahoney era o pai dele e disse pra ele, eu vou te levar até onde ele tá. E levou o Wes, como sempre tontinho da história, foi com o Frank. Frank levou ele, na hora que ele chegou perto do pai dele pra conversar, o Frank deu um tiro nele e ele morreu e todo mundo começou a achar que o Wes que tinha matado ele. E isso a Annalise, como sempre, teve que ir e proteger o Wes. De novo. Porra, de novo! Por causa de um assassinato. Mas isso foi uma história bem curtinha, bem fraquinha, porque, gente, temos um final muito triste. Mas isso é história pra eu contar pra vocês depois, quando a gente estiver chegando no final do vídeo. Então, a Michaela tá com Ash. Or they couldn't handle having a strong woman in power. Okay, we need to storm the president's office, do an oh captain, my captain. Sim, eles agora estão juntos e foi muito legal essa parte de colocar ela um pouquinho mais como no centro do seriado também, pra não ser só coadjuvante dos outros. Porque a gente começou a conhecer
conhecer um pouquinho mais sobre ela e foi legal. A gente começou a saber que ela tem uma mãe, que a mãe dela apareceu no seriado, e que ela teve uma infância muito ruim, uma vida muito ruim, e que ela sempre teve que cuidar dela mesma e nunca teve esse amor e esse afeto. E é muito legal ela tá com o Ash, que é um cara que tá ali, sabe, gosta de estar com a pessoa, de dar amor, de dar carinho. Eu achei isso muito importante e fez um papel importante também no seriado, ver os dois juntos e bem. A Annalise, vamos falar da Annalise, gente? Senator Trucco, did you have Trisha Stanley murdered? Que é o foco e a parte importante. A Annalise nesse seriado, nessa temporada, ela tá meio mal, por vários motivos. Nessa temporada a gente descobre que ela é alcoólatra e é muito triste ver isso, porque é um ponto fraco dessa mulher tão forte que a gente sempre achou que ela fosse. Na verdade, ela só era forte porque ela pegava as emoções todas dela e ela enfiava na bebida e escondia. Ela não se permite sofrer, não se permite abrir para o mundo tudo que ela sente, porque ela tem essa sensação de que ela sempre precisa ser forte. Isso é meio ruim e isso fez ela perder o Nate. I'll go. Sim, ela e Nate terminaram, foi muito triste, foi muito chato isso daí, porque eu gosto deles como casal. Sei que tem muita gente que gosta dela com outras pessoas, né, outras mulheres, porque ela é uma pegadora geral, mas eu gosto dela com o Nate. Infelizmente, nessa parte da temporada, eles terminaram o relacionamento. Outro ponto interessante era o fato da Annalise estar com problemas no trabalho dela, porque ela perdeu o status de professora de direito penal. Ela não era mais a professora de penal por causa das coisas que aconteceram, os escândalos que ela sempre tá envolvida e dessas coisas, e porque do nada apareceu cartazes pela escola dizendo que ela era uma assassina. Tá escrito assassina no cartaz e tem o rosto dela rodado com um círculo vermelho. E ficou essa emoção, essa coisa louca de tentar saber quem que tava fazendo isso. E todo mundo achava que era o Frank. Eu particularmente também fiquei pensando que era o Frank ou um dos alunos dela, né? Um dos alunos dela que são ali do centro dela, o grupinho dela especial. Eu achei que um deles tava fazendo isso. No começo eu achava que era o Wes, porque o Wes é sempre o que tá mais distante dela e o que mais se truca ela e mais, sabe, taca pau e tal. Eu achava que era o Wes, mas não. A gente descobriu que isso não tinha nada a ver com nada. Era só um menino que é aluno dela também, que, sabe, ausente. Eu acho que ele entrou na temporada porque talvez ele seja alguém importante futuramente no seriado. Outra coisa interessante que aconteceu com a Annalise, além do fato da gente já ter descoberto que ela é alcoólatra, do fato de descobrir que ela teve muitos problemas emocionais no relacionamento dela com o Sam, e depois teve problemas com o Frank, tá tendo problemas com todo mundo, e dela não ter o bebê dela e ter presenciado essa morte trágica que foi a morte da mãe do Wes. A gente também viu que ela tava com esses problemas no trabalho, né? E aí ela foi meio que demitida. You're fired. Não. E criou daquele jeito forte dela, ela conseguiu meio que burlar o sistema e não ser mandada embora, e abriu uma clínica. Uma clínica que é um lugar onde ela faz casos pro bono. Casos pro bono é casos de graça, gente. É um lugar onde ela faz casos, trata casos reais mesmo com os alunos dela, só que de graça. E daí todos eles estão inscritos nessa aula, tem aulas com ela e eles cuidam de bastante casos durante essa temporada. E a gente percebe que a Annalise tem vários problemas emocionais mesmo, e que esses problemas deveriam ser tratados ao longo da temporada, e eu acho que agora ela vai ficar muito pior. Eu mencionei pra vocês que a Laurel agora tava com o Wes, que eles estavam juntos, e nisso a gente descobre que a Laurel está grávida. Sim, é uma coisa muito legal, muito interessante essa gravidez, e que deixa a gente muito empolgado, muito animado, porque poderemos ter um bebezinho nesse seriado. Nessa temporada teve muito suspense em relação a uma morte. Todo mundo sabia que alguém ia morrer, mas ninguém sabia quem haveria de morrer. Uma pessoa, que eu não vou dizer ainda quem é, morreu na casa da Annalise, que pegou fogo. Eu acho que quem colocou fogo na casa foi o Frank e a Bonnie. Eu acho que foi um plano dos dois e que alguém tinha morrido, e essa pessoa que morreu deixou todo mundo muito triste. Foi um suspense muito grande e um susto muito grande pra mim, porque eu achava que quem tinha morrido tinha sido o Nate. Vocês querem ver uma pessoa que ficou a temporada inteira triste e assustada? Fui eu. Porque o tempo todo eu ficava pensando, o Nate morreu, gente. O Nate morreu. Ah, por que matou o Nate? Mas não, gente, não foi o Nate que morreu, foi muito pior, foi o Wes. Pra confessar pra vocês, eu não chorei igual das outras vezes que eu choro quando um personagem legal morre, mas dessa vez eu não chorei porque eu fiquei com aquela esperançazinha de que talvez seja só uma mentirinha e que depois ele vai voltar. Gente, o Wes morreu, e no final, antes dele morrer, a gente consegue perceber o quanto ele é bondoso e o quanto ele realmente ama a Annalise, e ele tem esse sentimento legal por ela. Porque antes disso, ele é colocado, os policiais estão criando um caso contra a Annalise,
chamam ele e dizem que vão dar uma imunidade completa a ele se ele entregar todos os podres da Annalise, e ele não faz isso, muito pelo contrário, ele vai pra casa dela, onde ela chamou todo mundo pra ir lá, e ele vai até lá, e infelizmente, gente, ele morre. Ele tá lá dentro e ele tá com a Laura, os dois estão lá juntos, e a casa explode. Eu acho que foi o Frank que explodiu a casa, e aí ele morre, e ela fica em estado muito grave, mas ela tá grávida, e aí as pessoas estão tentando cuidar dela e pensando se ela vai sobreviver ou não, e a Annalise está presa e não sabe por que foi presa, o que tá acontecendo, e por que isso tudo tá acontecendo com ela, qual é a acusação contra ela, ninguém sabe de nada, só dizem que uma fonte anônima denunciou ela, e a gente não sabe quem essa fonte anônima é ainda. Eu achava que era o Wes, mas não era o Wes, porque o Wes foi muito fiel a ela até o último momento. Ela ficou devastada com a morte dele, e eu acho que isso vai afetar muito ela, porque o emocional dela já é bem fraco, e eu sinto que às vezes ela substituiu o filho dela, a morte do filho dela, pelo Wes, porque foi uma criança que ela viu, que perdeu a mãe e tal, tudo, e ela pensou, eu vou cuidar dele. E isso aconteceu e foi muito triste, foi muito chato. Essa perda pra ela eu acho que vai ser bastante forte, vai ser um baque muito forte pra ela. O Frank, a gente não sabe quais são os planos dele e da Bonnie, a gente sabe que eles estão planejando alguma coisa, porque agora eles são um casal, e é um casal muito maligno e muito do mal, porque os dois têm problemas psicológicos, problemas mentais e emocionais também, e eles são muito perigosos separados que estar juntos. Juntos eles são piores do que sei lá o que, né, gente? Então é muito aterrorizante saber que eles dois estão juntos e tramando coisas das quais nós desconhecemos, e a Annalise desconhece também. A Laura agora vai ter um momento muito triste, a Michaela, o Connor, todo mundo, o Ash, tá todo mundo muito triste com a morte do Wes, então eles vão ficar meio pra baixo, meio mal, e até porque eles vão, eu sinto que eles vão pelo caminho de que a culpa é da Annalise, que é a Annalise que queria matar todo mundo, porque ela chamou todo mundo pra casa, daí a casa explodiu e um deles morre. Eu acho que eles vão achar que foi ela que quis matar todo mundo. Isso é triste, porque eu acho que eles vão se virar contra ela, e é chato, porque ela na verdade é uma pessoa muito boa, ela é uma mulher boa, ela é uma mulher forte, só que como todo mundo, ser humano, ela tem problemas, e um dos problemas dela chama Frank, e é um inimigo muito forte, que a gente não sabe até onde isso vai. Bom, gente, basicamente foi isso que aconteceu na temporada, nessa metade da temporada. Eu fiz um resumo, mas bem resumo mesmo, só pra pessoa que não assistiu ter um norte bem completo do que espera ela em janeiro, quando sair a segunda metade desse seriado tão louco e tão legal. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e beijos, até a próxima cena!